Oi, gente, nós somos a Sala Banza Tier 2 e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre o processo da nossa finalização. Então, a ideia foi fazer uma linha do tempo sobre a tecnologia e a influência que ela tem nesses dias ruins que estamos vivendo. Como seria o período anterior à Revolução Industrial? Antes da primeira Revolução Industrial, os trabalhos eram realizados em oficinas nas próprias casas dos artesãos, e a atividade produzida era baseada em duas formas. O artesanal, que era um sistema doméstico de produção, onde o artesão era dono dos meios de produção e do seu capital, que seria o investido e o lucrado, e da força de trabalho, além de participar de outro processo de produção, e o manufatureiro, em que o burguês era dono do meio de produção e do capital, que seria o investido e o lucrado. Porém, havia os trabalhadores, dono da força do trabalho, em troca de um salário, ou seja, mais etapas e especializações na produção. A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial devido a diversos fatores, entre eles são possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar, é o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentar suas famílias. Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar máquinas, ficando assim conhecidos como os sabotadores de máquinas. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender os trabalhadores. A primeira Revolução Industrial teve como principal característica a substituição da manufatura pela maquinofatura. Surgiram as indústrias, desenvolvendo-se especialmente a indústria têxtil, cuja produtividade aumentou devido à inserção das máquinas de fiar, o tiar mecânico e a máquina a vapor. A segunda Revolução Industrial foi marcada por uma série de desenvolvimentos e também pelo surgimento da indústria química, elétrica, de petróleo e também de aço. As novas tecnologias incorporadas pelo exército e o alistamento de milhões de soldados deram uma dimensão mortal e destrutiva à Primeira Guerra Mundial, como ficou visível no norte da França, palco de algumas das batalhas mais lendárias. Há quem considere que o primeiro computador a ser inventado tenha sido a máquina de Turing. O matemático, criptoanalista e cientista computador Alan Turing desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial uma máquina eletromecânica capaz de quebrar os códigos de criptografia alemã, a Enigma. Bom, a tecnologia do micro-ondas foi criada com esforço de guerra originalmente com o fim de identificar aviões inimigos. Conta a história que um agente, ao chegar ao lado da máquina, percebeu que o chocolate que estava em seu bolso acabou derretendo. Depois de alguns testes com outros alimentos, como ovo e pipoca, acabou patenteando a invenção no ano de 1946. O Volkswagen Fusca, o projeto de um dos carros mais famosos de todo o planeta, certamente um icônico, começou ainda no início da década de 30, após vários protótipos, que sobreviveu só no papel. Em agosto de 1940, era produzido oficialmente o primeiro KDF Volkswagen, que depois acabou virando Volkswagen. Os antibióticos, semelhante aos casos anteriores, eles já tinham sido criados há muito tempo atrás, mas foram aprimorados novamente na Segunda Guerra Mundial. A penicilina, por exemplo, que começou a ser produzida em larga escala nessa época. Como resultado de milhares de soldados aliados foram salvos durante os conflitos. Foguetes. O homem só conseguiu colocar o primeiro satélite em órbita e enviar o primeiro homem à Lua graças a outra tecnologia desenvolvida na Segunda Guerra Mundial. O foguete. Desenvolvimento com fim bélico, mas acabou virando como fim de pesquisa científica. A terceira Revolução Industrial foi marcada pela introdução de novas fontes de energia, como a energia nuclear, eólica e solar. Também foram introduzidos novos métodos de agricultura, como a produção informatizada. Também foi criado o telefone celular por Martin Cooper, que passou por diversos ciclos de desenvolvimento. A indústria 4.0 é um conceito que engloba a automatação de tecnologias de informação, além das principais inovações tecnológicas desses campos. Tudo isso é aplicado à manufatura, entendendo o termo como sendo a transformação de matérias-primas em produtos de valor agregado. A manufatura é basicamente a junção das palavras mão e acabamento em latim, e é designado ao trabalho artesanal feito à mão.
O que acontece é que a indústria hoje em dia é incompatível com a ideia de fazer as coisas de forma manual. Já é um fato que os operários têm sido substituídos pelas máquinas, levando assim em conta que temos continuado avançando na automatação, que é a capacidade dessas máquinas trabalharem sem nenhum operador humano no comando. A robótica com sistemas previamente programados para que os equipamentos desempenhem determinadas funções sozinhos também não é muito recente. O que a indústria 4.0 traz é um salto tecnológico de levar essa automatação à máxima potência, permitindo esses robôs desempenharem funções cada vez mais complexas. E não estamos falando apenas do sistema operacional, como soldar 2 placas de aço, mas também de tarefas que pensávamos serem exclusivas do nosso intelecto. Algoritmos que fazem as máquinas analisarem dados em uma velocidade em que o humano não conseguiria em uma vida inteira. No final, podemos dizer que a indústria 4.0 é a realidade na qual a tecnologia industrial está cada vez mais eficiente, mais inteligente, mais rápida, mais precisa e mais independente. Mas você pode perguntar como está a indústria 4.0 hoje no Brasil. Bom, algumas empresas nacionais estão iniciando a jornada rumo à transformação digital. No entanto, o setor ainda engatinha quando comparado a países desenvolvidos. Dentre os principais esforços para agilizar as mudanças está a criação de um centro de estudo e pesquisa voltado para a indústria 4.0, com o propósito de preparar as empresas para inovações necessárias. O chamado SCAIR Brasil, o local deveria começar a funcionar no primeiro semestre de 2020 em São Paulo. No entanto, dificuldades relativas à pandemia do coronavírus e decorrente do isolamento social parecem ter atrasado o projeto. Contudo, algumas medidas da agenda brasileira da indústria 4.0 seguem sendo implementadas, a exemplo da comunicação entre startups e indústrias. Inclusive, esse trabalho conjunto tem auxiliado no combate à propagação do coronavírus desde março de 2020. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a startup 3D Lopes auxiliou o Hospital das Clínicas de BH, produzindo máscaras transparentes de proteção para equipes de saúde em tempo recorde, graças a tecnologias como a impressão 3D. Embora a gravidade das complicações dessa emergência de saúde pública tenha favorecido alguns progressos, há 5 desafios a serem superados pela indústria nacional: a segurança, a falta de habilidade, tecnologias legadas, inteligência artificial e conectividade. Muitas mudanças que a pandemia causou provavelmente irão ficar marcadas na história e na vida de todas as pessoas que viveram esse momento. Por conta dos índices de contágio, muitas coisas que a gente fazia antes da pandemia tiveram que ser adaptadas, como alimentação, educação e também, é claro, os cuidados com a saúde. A comunicação foi muito importante para que o mundo se unisse, desde os anos 90, quando surgiu o que hoje chamamos de internet. A maioria das instituições de ensino teve de se adaptar ao novo cenário, exibindo aulas, fornecendo exercícios e ainda precisou se desconstruir. Fora isso, outras coisas como atendimento psicológico, atendimento financeiro e pedagógico também tiveram que se adaptar à nova onda de comunicação. Os serviços de entrega passaram a ser um dos setores com mais destaque. Desde março de 2020, houve um crescimento de 30% nas instalações de aplicativos de delivery. Os donos de restaurantes e lojas tiveram de se reinventar. E empresas digitalizadas não são mais sinônimo de luxo, e sim de necessidade. De maneira geral, o sistema público de saúde está sempre lotado. Isso se deve ao aumento de casos de Covid. Portanto, pessoas que estavam em tratamento de saúde antes do coronavírus agora têm que abandonar seu tratamento de saúde para que outras pessoas que contraíram a Covid possam ser tratadas. A tecnologia está aí para mudar o mundo, seja para o bem ou se usada de má fé para formatar o mal.